Nosso convidado é o Adelvair Davi. Ele é presidente da USE Regional de Jales, dirigente de doutrinária também na USE Intermunicipal de Jales e do Grupo Espírita Beneficente Maria Dolores, em Jales. É um amigo querido que nós estamos recebendo aqui com muita alegria. E seja muito bem-vindo, Davi. Te convidamos para as suas palavras iniciais. Desejando uma boa noite para todos nós, uma noite de aprendizado na nossa singela fala, juntamente com a Luziane, nossa querida amiga aqui da USE, que tem estado conosco aqui já há algum tempo. Muito obrigado pelo convite e um beijo no coração de todos. Gratidão nossa, amigo. Também cumprimentamos a nossa querida Izzy, que está fazendo interpretação para Libras. Muito nós pensamos, quando vai se aproximando o finalzinho do ano, para finalizar um calendário, iniciar um outro calendário, a gente vai trazendo, como é natural, algumas reflexões. Vai passando pela nossa mente o ano que está se findando, as histórias que vivenciamos, os acontecimentos que tivemos a oportunidade de exemplificar ou de vivenciar. É uma enxurrada de reflexões, que à medida que nós vamos nos aproximando destes últimos dias do ano, isso vai ficando mais pujante, mais intenso, como se fosse um convite mesmo direto, para que nós percebamos aquilo que nós fizemos, mas também aquilo que nós poderíamos fazer. Um calendário que se inaugura, um novo ano que se inicia, e o que é que a gente pode construir a partir de novos 365 dias, trazendo oportunidades de esperança, de paz, de alcance daquilo que nós tanto desejamos. O que é que costumamos compartilhar entre amigos e entre familiares? A gente deseja as coisas boas, para que o ano vindouro carregue consigo estas oportunidades positivas, para que seja mais brando, mais leve do que o ano que vai se findando, que algumas coisas não se repitam, que alguns desafios, meu Deus, tomara que não voltem a acontecer, mas a gente sabe que a gente vai enfrentando sempre novas oportunidades de crescimento, de redenção. E aí soa, na lembrança dos nossos pensamentos, estes propósitos, e nos faz recordar algo que nós tivemos a oportunidade de ler, de estudar, de refletir um pouquinho, no último livro da codificação. O último livro da codificação é a Gênese. E aí nós encontramos nesse livro diversos aspectos, como a gente bem sabe, ele é o desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Na primeira parte, que a gente encontra as questões de Deus, da criação, tudo isso vai ser desenvolvido depois por Allan Kardec, no livro A Gênese. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, que a gente encontra o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, o desenvolvimento dessa segunda parte é o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação. Na terceira parte, que a gente encontra as leis morais, há o desdobrar de tudo isto no terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E na última parte do Livro dos Espíritos, a gente encontra, no desenvolvimento destas reflexões de justiça divina, o livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação. Então, passeando um pouquinho pela Gênese, a gente encontra um ponto de conexão, dentre vários, entre o primeiro capítulo e o último. O primeiro capítulo que fala do caráter universal da doutrina dos espíritos, que traz um pouco dessa gênese, desse olhar da gênese, do iniciar de tudo. E no último capítulo, que fala que são chegados os tempos são chegados. O tempo de Deus para a transformação, o tempo de Deus para a modificação. E a gente encontra no primeiro capítulo o codificador abordando que o objetivo do Espiritismo, dentre alguns aspectos, é conduzir a humanidade a transmudar para a regeneração, para vencer um degrau evolutivo, para alcançar um patamar na linha do progresso diferenciada. E aí o codificador traz 3 palavrinhas. E essas mesmas 3 palavras ele repete no último capítulo,
nesse que são os sinais dos tempos, que os tempos são chegados. É o capítulo que fala da geração nova, que conta sobre esses espíritos que estão chegando, sobre a receptividade deles e o que eles vêm trazendo como proposta de transformação e de convite para cada um de nós. E aí, nesse trechinho, no último capítulo, Kardec destaca que para que reine a regeneração, são necessárias estas 3 palavrinhas. O cumprimento, a vivência, a materialização nas experiências desses 3 aspectos. E ele diz que são solidariedade, fraternidade e caridade. Ele afirma que sem isso a gente não consegue mudar para esse sonhado mundo de regeneração. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que a gente encontra a progressão dos mundos, a gente vê a escala destes mundos. A gente aprende que os mundos têm escalas evolutivas e que se diferenciam, mas que isso não reside na sua estrutura física, mas sim na composição dos seus habitantes. Então, a moralidade dos habitantes é condizente com aquilo que vai se determinar para o contexto moral do planeta. Então, a gente encontra a classificação dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. E nessa escala, a gente vai percebendo que é a condição da moralidade, é a moralidade que vai determinando a alcunha, a denominação de cada uma dessas características de mundo. Nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, como a gente bem sabe. Um mundo que se caracteriza ainda por aspectos do mal, ainda por aqueles vícios que nós bem convivemos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da inveja, destes fatores que, se intensificando, vão trazendo comprometimentos nas relações, vão trazendo dificuldades na convivência. E esses desafios do mundo de provas e expiações, a gente também já vai percebendo que, pelos sinais que vão se apresentando, as características de regeneração também estão se avizinhando de nós. E é por isso que se diz que nós estamos vivendo num mundo de transição, que estamos em trânsito entre essa característica de mundo de provas e expiações, nos despedindo destas características para nos aproximarmos de uma característica regenerativa, onde há uma supremacia em relação ao mal, do bem, mas ainda há a presença do mal. Mas aqueles que cruzaram esta oportunidade evolutiva na linha do progresso estão imbuídos pelo propósito do bem-fazer. Comungam todos deste aspecto de queremos o bem, estamos aqui pelo bem, vamos buscar o bem, queremos a instauração do bem. E é por isso que Kardec sinaliza que para um planeta ser considerado de regeneração ou do bem, ou com essa propagação maior em relação ao bem, é necessário que os seus habitantes assim se revistam desta vontade, dessa característica, desse empenho de assim se tornarem melhores. Só que à medida que a gente vai adquirindo estas moralidades, estes componentes, é que vamos tendo a oportunidade de fazermos essas migrações. Mas isso não é tão simples como pode parecer ao falar, ao estudar, ao refletir sobre. Porque toda modificação exige esforço. Toda transformação exige trabalho, exige labor. E aí é que vem a nossa força de vontade empreendida para que a gente consiga, diante dos desafios, aqueles mais singelos do nosso dia a dia. Não estamos falando, irmãs e irmãos queridos, daqueles grandes movimentos, daqueles projetos imensos de transformações intensas. Não. As pequenas coisinhas. As palavras que a gente se arrepende por ter proferido. As ações que nós nos arrependemos por termos realizado. Enfim, situações dentro da família, dentro do aspecto da sociedade, nos seus diferentes ambientes, vão nos convidando à conquista desta regeneração,
Que o Espiritismo, como consolador prometido, tem a grande missão, o grande objetivo de nos impulsionar. Jesus disse isso, que ele rogaria ao Pai, se me amais, rogarei ao Pai que envie um outro consolador, porque consolador por excelência é ele, Jesus. Envie um outro consolador, que vai ficar conosco para todo o sempre, esclarecendo pontos que Jesus não teve ensejo de fazer pela condição de moralidade da humanidade, mas rasgando esses véus. E a gente percebe que a doutrina dos Espíritos faz isso. Vai rasgando estas alegorias e ilusões e nos trazendo na crença em Deus, na percepção da imortalidade, na pluralidade dos mundos habitados, na pluralidade das existências, na comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados, essa saída da elucidação, essa percepção daquilo que vai divisar e vai nos trazer o ambiente da realidade. Então a gente começa a perceber que essa regeneração que a gente tanto quer, ela não tem condições de ser um passe de mágicas. Ela traz para nós a responsabilidade da conquista, como tudo na criação. Jesus, quando veio, nos convidou para que nós alcançássemos o reino dos céus. E para isso, ele recheou a humanidade de parábolas. Por que parábolas? Porque crianças espirituais precisam de parábolas, de histórias, de um encanto, de uma narrativa, para que a gente possa compreender o que é tão profundo e que precisa ser realizado. Então, quando ele falava de reino dos céus, ele ia comparando aos eventos da natureza, aos elementos da natureza, e tornando essa mensagem imortalizada, atemporal. Então, a gente não pode dizer que Jesus falou para um tempo, Jesus falou para todos os tempos. E prometeu a esse Consolador, que ficaria conosco e vem no século XIX. A doutrina dos Espíritos nos falando destes princípios básicos que aqui dissemos, mas de uma grande alavanca para nos proporcionar essa vontade de seguirmos em frente. Pautado numa fé raciocinada, vai nos dizendo a todo momento que nós efetivamente precisamos desenvolver o amor, a justiça, a paz, a serenidade, a harmonia, conceitos do bem-estar e da boa convivência. Mas mostra-nos por que a gente precisa alcançar tudo isso. Não é porque Deus quer. É porque cada vez que a gente experiencia, a gente percebe o quanto faz bem para a gente e o quanto faz bem para o outro. A gente sente, quando a gente busca vivenciar o amor, a gente sente que as palavras, por mais que elas sejam profundas, em dizermos ao outro, eu te amo, ou eu gosto de você, eu quero estar com você, o sentir tudo isto tem uma alcunha inestimável. E Kardec diz isso no trechinho que ele fala de solidariedade, de fraternidade, de caridade. Porque ele diz exatamente que agora a humanidade vai sair de um estágio de busca, de um progresso intelectivo, instrutivo, por essa busca deste conforto, digamos assim, nesta racionalidade, mas aliar todo este saber ou este progresso intelectual, amadurecendo a serviço da moralidade. E ele diz, o ponto é o sentimento. Então a gente percebe que é essencial que a gente entenda o significado de cada uma destas palavras, que a gente busque momentos como este, de comunhão, de elucidação, de reflexão, de estarmos juntos, de energeticamente mantermos um ambiente satisfatório para a nossa própria alimentação e retroalimentação. Mas o quão é essencial sentirmos. E é por isso que diante do Evangelho vem o convite de conhecê-lo, de meditar sobre ele,
de sentir sobre o Evangelho para que aí efetivamente possamos vivenciá-lo. Solidariedade traz uma ideia, ou melhor, as 3 palavras trazem ideias que saem do individualismo. Sai do eu para ir ao encontro do outro. É um movimento natural. Essas 3 palavrinhas nos convidam a olharmos para a frente, para o lado, para trás, para qualquer que seja o ambiente onde tenha alguém, ou algum elemento da criação. Porque o grande desafio é amarmos-nos, amarmos o próximo e amar a Deus. Amando o próximo, e nesse passo para amar a Deus, encontrarmos todas as criaturas originárias do amor da divindade. E, portanto, buscarmos essa conectividade também com todas essas criaturas. Então, essa solidariedade, iniciando por ela traz esse convite, como as outras 2 palavras, de nós irmos ao encontro do outro. E solidarizar-se traz uma ideia de comunhão, traz uma ideia de compartilhamento, mas uma ideia de sensibilização. Eu só consigo me solidarizar com algo que alguém necessite se eu me sensibilizo para isso. Se eu me exercito a prestar atenção, a ter o cuidado, a gentileza, o olhar. Se eu me permito ir além do que as palavras dizem, ir além do que as letras descrevem, ir além do que os comportamentos apresentam, de ter a sensibilidade, de ir no escaninho da alma e de buscar devassar respeitando o santuário divino, como diz Emmanuel, mas buscando adentrar para solidarizar-se. A solidariedade traz uma ideia dessa comunhão e desse compartilhamento, dessa sensibilização, que faz com que a gente queira ir ao encontro do outro. Percebendo que o outro atravessa algum desafio, percebendo que o outro atravessa alguma dificuldade, imbuir-me de mecanismos que eu perceba, que eu possa levar ao encontro do outro, para que o outro perceba que sozinho ele não está. O quão é mágico isso? Porque disse Jesus fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E o que a gente mais quer é uma mão estendida, naqueles momentos que a gente pensa assim, e agora? O que é que eu faço? De que forma eu posso sair dessa situação? Como eu desato, desembaraço esse nó? Como eu consigo sair desta armadilha na qual eu estou inserido? O quão é importante termos alguém que está ali prestando atenção em nós, que se preocupa conosco, que gosta de nós, que é um afeto nosso e que está ali para estender a mão e se solidarizar com aquela dor que estamos sentindo. A dor que é experienciada ao lado de alguém, ela não vai desaparecer. Nós não vamos deixar de atravessar as nossas provas e as nossas expiações, porque alguém está ao nosso lado. Mas alguém ao nosso lado é um lenitivo, é um bálsamo. Até porque esse alguém, invisível ou não, material, encarnado ou desencarnado, pode repetir palavrinhas sobre nós, que nós conhecemos ou que nós desconhecemos, dizendo assim, olha, vai, você pode, você consegue, daí você sai, eu acredito em você. Acredite em você porque eu acredito em você. São situações que não tem como mensurar, que só nós que já vivemos, e com certeza nós já vivenciamos experiências assim, nós temos a oportunidade de lembrar com gratidão destes anjos encarnados e desencarnados que se aproximaram em misericórdia, em piedade, em compaixão, para nos acolher. Então, como é bom também se colocar à disposição para vivenciar o que é ser solidário, o que é aprender a compartilhar, o que é aprender a dividir,
O que é aprender a acolher, proteger, cuidar, mesmo sabendo que somos seres tão imperfeitos, que na escala evolutiva, nessa progressão dos mundos, estamos ainda no mundo de provas e expiações, migrando para essa regeneração. Mas a regeneração só vai acontecer instaurada nos nossos corações. Os cataclismos agora, eles não são mais físicos. E olha que o planeta teve umas sacudidelas importantes. Mas os cataclismos agora são interiores, são morais. São dessas revoluções que precisamos fazer no mundo interior, mas de uma vez por todas. E como é bom fazer isto, no momento em que o planeta se movimenta nesse sentido, porque podemos unir forças e solidariamente percebemos que não estamos a sós. E assim, um se sustentando e apoiando, e sendo o suporte, sendo o apoio, vai trazendo a oportunidade da esperança e de que a nossa mente não parta a ideia da renovação, da transformação e, portanto, da regeneração. Mas aí vem uma outra palavrinha que Kardec coloca: fraternidade. A fraternidade, ela sai aí da solidariedade, mas ela vai além. Na palavra fraternidade, não existe esse outro tão distante, como às vezes a gente pode se empreender em ação para o outro. Na fraternidade, a palavra é irmão, irmã. Saímos de uma condição que pode até parecer de superioridade ou de vantagem, ali em alguns instantes, em algumas situações, e caminhamos para a palavrinha de fraternidade, que é irmandade, onde o mesmo Pai é o Pai de todos nós. É o Pai que faz com que o sol brilhe todos os dias, ou a chuva venha, para os justos ou para os injustos, para os bons ou para os maus. É um Pai de misericórdia, de amor, de justiça, de bondade. É um Pai de consolação, de respeito, de oportunidade. É um Pai que coloca-nos a todos como seus filhos. E perante Ele não há diferença, não existe. Todos nós somos seus filhos. E olharmos-nos como irmãos faz toda a diferença. Gosto muito de uma frase que já citei algumas vezes, da Madre Teresa, onde ela fala sobre irmãos, fraternidade, e ela diz que se a humanidade se observasse efetivamente com estes aspectos de irmandade, de fraternidade, desse olhar mais íntimo e próximo, não haveria aquele que morresse de fome ou que estivesse ao abandono. Porque quem de nós teria coragem de deixar um irmão nosso ao relento, sem um alimento, sem uma proteção, sem um abrigo, doente? Quem de nós? Então ela diz, se a gente tivesse essa força interior de perceber o outro como irmão, a gente caminharia para diminuir, para abrandar, para erradicar fatores que acabam acontecendo e se exaltando no nosso seio social. Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, diz que irmão é um doce nome, porque só de ouvir, barreiras se quebram, distanciamentos se rompem, indiferenças desaparecem, inimizades também. Irmão iguala, traz a humildade, traz essa ideia de estamos juntos, estamos no mesmo barco, estamos nas mesmas experiências, então vamos lá, vamos todos juntos, somos irmãos, somos iguais. Então a fraternidade traz esse quê diferente, de nos conduzir para esse olhar mais ainda sensível e dizer o outro tem um pouco de mim e eu tenho um pouco do outro. O que eu faço reverbera na sociedade, o que a sociedade faz reverbera em mim. Eu não posso passar indiferente, imaginando que a dor é do outro ou pertence ao outro, porque tudo isso ressoa em nós.
E às vezes, quando os pensamentos estão desencontrados, as agonias mentais estão tendo ensejo, a gente diz, mas de onde vem todo esse pensamento? A psicosfera da Terra, que é mantida pelos nossos pensamentos, que é nutrida por aquilo que nós pensamos, por aquilo que elegemos, por aquilo que vivemos. Dores, amarguras, angústias, felicidades, alegrias, venturas. Para chegarmos na mais meritória das virtudes, que é a caridade. Solidariedade, fraternidade, caridade. Que a gente já sabe que Jesus, segundo os Espíritos, entendia que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente conhece esses conceitos, mas o desafio é a vivência. É olharmos para aquele que nos fez algo e compreendermos. Trazermos o coração dotado de misericórdia como um exercício. Às vezes a gente diz assim, mas nada disso é fácil. Mas se a gente não dá o primeiro passo, mesmo que o primeiro passo seja cambaleante, a gente vai ter dificuldade de dar o segundo passo, o terceiro passo. E a gente vai ter dificuldade de firmar-se nesse caminho em que nós somos neófitos, porque somos. Porque o nosso passado, em hábito, está muito recheado de situações, de escolhas em que não fomos muito bem-sucedidos. Mas esses passos, mesmo vacilantes, eles são importantes para reiterar em nós que nós queremos uma atitude diferente, que queremos sim a caridade desinteressada. Mas se ainda ela não está desinteressada, eu vou fazendo, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo ainda deixando a mão para que a outra perceba, mesmo ainda deixando uns rastros, mesmo que não seja a perfeita doação de nós mesmos, mesmo que tenha uma disciplina, uma regra, situações que nos coloquem ali em enquadramentos para que realizemos a caridade, mas para que a espontaneidade possa tornar-se um hábito, é necessária insistência e disciplina. E é para isso que a gente vai nesse tentame de esforços, mais uma vez, buscando esta regeneração, regenerar-se, transformar-se, deixar os comportamentos antigos e alcançar comportamentos novos, apartar-se de hábitos viciosos que se repetem, para que conquistemos hábitos novos, mesmo ainda no início destas atitudes, para que consigamos aos poucos tornarmos tudo isto mais real, mais verdadeiro em nós. Joana, no livro Vidas Vazias, traz um título muito interessante, Convivência. E ela diz que não há como regenerar-se sem a convivência. E não há como a gente alcançar solidariedade, fraternidade, caridade sem convivência. Então ela diz, tem coisas que a gente fala que agrada a algumas pessoas e a outras não. Tem uma forma que a gente age, que a gente consegue agradar e trazer um conforto para determinadas pessoas e para outras não. Existem situações que são palavras malditas, comportamentos infelizes, situações que vamos vivenciando. Na convivência, ela diz, a grande experiência da convivência é o conviver. O grande desafio da convivência é o conviver. Colocar-se em paciência quando a paciência vem como uma oportunidade. A palavrinha que foi falada aqui na mensagem inicial do nosso encontro, tolerância. Tolerância para com os pensamentos que são diversos aos nossos. Tolerância com os comportamentos diversos, com as escolhas do outro. Tolerância com a religiosidade do outro, enfim. Tolerância em diversos pontos e aspectos da nossa convivência. Então a benfeitora destaca que não nos evadamos de convivermos. Aquelas coisas que as crianças às vezes falam, né? Não vou falar mais não, porque eu estou de mal. Não quero mais, não falo mais. E ela diz que a gente não faça isso. Que a gente busque estas alternativas de paciência,
de perdão, de compreensão, para que a convivência vá burilando os nossos aspectos íntimos e promovendo em nós esse desafio da regeneração. Vivenciando essas 3 palavrinhas da solidariedade, da fraternidade e da caridade. Nós vamos fazer um breve intervalo. Querido amigo Davi, vamos passar a primeira pergunta para você. É uma pergunta que vem da Maria, uma pergunta de uma internauta, e ela fala assim: a mediunidade, em início de desenvolvimento, pode apresentar alterações físicas como formigamento, dor e tontura? Boa noite, a querida amiga que fez a pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Nós gostaríamos de ressaltar que, embora realmente possamos ter estas sensações, né, essas alterações físicas decorrentes do processo da mediunidade ainda não educada, né, ou em processo de educação, os sintomas eles se confundem muito também com outras dificuldades orgânicas e psíquicas que nós podemos ter, né, em nossa constituição fisiopsíquica. Em O Livro dos Médiuns, o Kardec diz que por nenhum sinal nós podemos diagnosticar a mediunidade, porque muitos dos sinais que nós manifestamos podem estar ligados a outras coisas que não propriamente a mediunidade. Porém, sendo a mediunidade, comprovadamente ali já o processo em andamento, já com os fenômenos em andamento, podemos ter sim algumas sensações que com o tempo vão se equilibrando à medida que nós nos dedicamos ao conhecimento, à prática do amor e à caridade, melhorando a nossa condição vibracional, melhorando a nossa condição emocional, a fim de sintonizarmos com os bons espíritos. Assim nós compreendemos. Vamos fazer a próxima pergunta à nossa tia Solange. O Gregório fala assim: gostaria de saber se na outra vida, numa próxima reencarnação, podemos escolher quem seremos, ou se esta volta é aleatória. Gregório, é uma excelente pergunta. Nós construímos o nosso futuro. O que seremos vai depender do que estejamos fazendo agora, o que estamos amealhando. E dentro dessas possibilidades de crescimento, você poderá até reorganizar no mundo espiritual, junto aos mentores, no caso em que você já tenha se desenvolvido a tal ponto que já tem o direito de escolher as atividades das quais você pode dar conta, porque o mundo espiritual fica muito atento às nossas possibilidades. Os mentores querem que nós progridamos, e se eles veem que não temos condições ainda de arcar com determinadas tarefas, eles nos chamam a atenção, nos mostram e nos orientam. Isso no caso de termos condições e podermos já estar no nível de estarmos escolhendo as nossas futuras provas ou trabalhos de aquisições mais elevadas, a depender do desenvolvimento moral e espiritual de cada ser. Davi, o Antônio perguntou: quais são as melhores práticas para o médium em desenvolvimento mediúnico?
encarnados, a percepção desse cuidado da oração, de torná-los sempre alvo desses nossos bons pensamentos e dessa oração que vem com essa força, com esse respaldo, para que eles continuem na jornada deles, dentro daquilo que precisam realizar. Mas é muito interessante o que ela coloca. A lembrança alegre diária, será que causa esse apego e pode trazer danos? Tudo vai da intenção. Se a nossa lembrança, essa recordação é um formato de gratidão, uma maneira da gente lembrar das coisas boas que a gente vivenciou com essa pessoa querida, desse processo de gratidão, de lembranças dos êxitos e das coisas boas, isso só traz energia positiva para quem está na outra realidade. Porque a gente tem de pensar que a morte, ela não vai nos transformar, ela nos coloca no mundo espiritual como nós somos. Então, se a gente movimenta energias de apego, aí sim, se a nossa intenção é para aprisionar, para fazer com que aquela pessoa esteja ao nosso lado o tempo todo, a gente vai impedir que ela realize os seus passos de aprendizado, de construção, de desenvolvimento, desse mundo espiritual que abre para ela como uma oportunidade de conhecimento e que ali a gente está, através daquela intenção de aprisionamento, nutrindo aquilo que já não é mais daquela personalidade. Aquela personalidade, ela ficou realmente no túmulo, a personalidade no sentido físico que nós abordamos, mas ela carrega todas as emoções, os sentimentos e tudo mais para o plano espiritual. Então, que a gente, com essas orações, com essas lembranças, sejam lembranças positivas, exitosas, em que a gente ore, mas que a gente ore também direcionando para Ele, mas as preces por Ele. Não só para ele, não só para as pessoas, evocando, lembrando, mas pedindo aos bons espíritos por ele, por ela, por esse ser que nós temos muito afeto e que nós gostamos muito. Porque assim as orações chegam como fortalecimento. Nas obras espíritas, e vários relatos existem desse fortalecimento da lembrança através da oração. O quanto isso traz um refrigério? Puxa, eu fui lembrado, aquilo que eu fiz trouxe algo positivo para aqueles que ficaram, o legado teve algum significado, o legado da moralidade, dos valores. Então, quanto isso é importante? Então, aqui depende muito dessa nossa intenção. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Davi. Davi, com a mesma pergunta, porque a gente não te escutou, tá? Foi quais são as melhores práticas para o médium em desenvolvimento mediúnico? Por favor. Está bem, estávamos respondendo, acho, para o Antônio, né? Então, Antônio, em primeiro lugar, nós temos que buscar, então, o estudo, né, numa casa espírita séria, onde tem um grupo de estudo sério, para a gente ser orientado pelos amigos, pelas pessoas que já têm experiência no campo do desenvolvimento da mediunidade, da educação, né, da mediunidade, e também a prática da caridade, onde a gente vai desenvolvendo uma nova percepção, porque para perceber os espíritos é preciso também aprender a perceber os encarnados, a nos envolvermos com o amor ao próximo, para que a gente vá polindo a nossa natureza, também tornando-se mais acessível ao auxílio dos bons espíritos, que vão nos ajudando a limpar, né, toda essa vidraça, que é a mediunidade, que nós precisamos torná-la límpida, né? A gente precisa limpar essa vidraça que está embaçada aí com aquilo que ainda nós trazemos de outras vidas. Então, é por aí que nós compreendemos. Para a nossa tia Solange, o Mateus, a pergunta do Mateus. Aprendemos muito sobre a melhor maneira de como agir diante de situações e nos controlar sempre de forma positiva. Mas como controlar e aquietar a mente? Mateus, através do exercício contínuo do bom pensar, de desenvolver atitudes que sejam sempre positivas, embora nós estejamos mergulhados no mar de vibrações, aonde nós mudamos de vibração de uma hora para outra, nós podemos estar nesse momento atraindo, através do pensamento, companhias positivas, esclarecedoras, como também aquelas que fazem parte do nosso desequilíbrio. Nós temos a oração que aquieta nossa mente. O bom livro, as boas leituras,
as boas atitudes, enfim, é um exercício contínuo e constante de disciplina, como tudo na nossa vida exige de nós uma formação de hábitos, hábitos esses que nos levem a ter atitudes que nos deixem mais tranquilos, mais felizes, embora a gente saiba que há momentos em que nós perdemos essa capacidade de manter essa paz interior para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estejam em consonância com aquilo que nós desejamos que seja o melhor, essa paz e esse equilíbrio para discernir entre o que é bom e o que não é, mantendo a mente calma e tranquila para poder saber escolher qual a melhor atitude, qual a melhor ação e manter-se em paz consigo próprio e com os seus semelhantes. Davi, Douro pergunta assim: sendo a depressão uma doença, como sofrerá o espírito de um suicida depressivo? Obrigado pela pergunta, né? O que nós temos estudado a respeito da depressão no mundo espiritual é que quando nós nos transferimos para a vida espiritual, nos transferimos como estamos, né? Nós desencarnamos na atmosfera que estamos naquele momento da nossa desencarnação. Então, geralmente, levamos as impressões primeiras da depressão para também a realidade espiritual. Mas tem uma coisa, se nós sinceramente lutamos com a depressão durante a vida, no sentido de aceitá-la como um momento de crescimento para nós, sendo ela sem uma causa aparente, né, sendo aquela depressão que nós não compreendemos e que nós não sabemos de onde ela aparece, mas ela aparece nas nossas emoções, né? Então nós, enfrentando-a honestamente, com dignidade, querendo superá-la, lutando para melhorar-se, quando chegamos ao mundo espiritual, essa predisposição de querer melhorar, ela tem um efeito muito positivo sobre o espírito, que com o passar de pouco tempo consegue retomar a sua normalidade, porque teve uma luta, teve um esforço, teve um crescimento enquanto estava no corpo. Agora, se ela for marcada por revolta, né, por rebeldia, por algo que realmente levou a gente a ter desgostos pela vida, ou até mesmo suicídio, aí realmente teremos grandes dificuldades no mundo espiritual, devido às impressões que ficarão marcadas no nosso corpo espiritual e no nosso psiquismo. A Andréia pergunta: como seguir no trabalho espiritual, quando ao nosso lado há quem busque nos impedir, criando situações de briga no lar para enfraquecer nossa vontade? Andréia, esse é um desafio de todos aqueles que se tornam espíritas cristãos. Não é uma tarefa fácil. Você está inserido numa família que te desafia e eles se sentem desafiados por você, porque não é fácil no contexto da atualidade, onde as facilidades medram, as pessoas quererem se reeducar, porque a doutrina espírita exige disciplina, conhecimento, tolerância, abnegação para consigo próprio e com os seus semelhantes. Este é um desafio que todo espírita pode ter enfrentado na sua família. Muitas vezes, quando não nasce nesse lar espírita, é claro que as facilidades são muito maiores para aqueles que já nascem num lar espírita. Mas quem se torna espírita é como se estivesse desafiando aqueles que assim não compreendem ainda. Eu sugiro a você que continue persistindo nos seus ideais, que a sua seja uma vida de dedicação ao bem, que os seus atos sejam aqueles reveladores
do que você aprendeu na doutrina espírita e que você haja com complacência para com o outro que ainda não tem esse tesouro que você já possui, que é a doutrina, esse consolador prometido por Jesus e que vem nos ajudar a discernir, a entender a vida com racionalidade, com clareza, tanto que a maioria não compreendendo, aí assaca contra aquele que já está a um passo a mais, que é o conhecimento doutrinário, porque ele se diferencia. As ideias, os sentimentos, até os divertimentos começam a ter uma certa modificação. E aí as escolhas passam a ser mais criteriosas. E você se destaca. Não porque você queira ser diferente, porque ao tornar-se espírita, você começa a vivenciar os postulados doutrinários, quer queiramos ou não, nos faz diferentes da grande maioria. Mas nós temos que persistir, porque persistindo, a nossa fé se renova e nós nos tornamos fortes para enfrentar as intempéries, principalmente que vêm dos nossos familiares. E a gente continua os amando e passando, e aos pouquinhos eles vão nos aceitando e entendendo que há algo diferente naquilo que nós tomamos como objetivo de vida e como ideal renovador do nosso crescimento. Davi, o Luciano perguntou: ter a sensação de que estamos vivendo com quem nascemos para viver nos garante, ou ao menos nos indica, que voltaremos a viver juntos em uma próxima encarnação? Muito boa a sua pergunta, Luciano. Nós já estamos, né, reencarnando há muito tempo com as pessoas com quem estamos vivenciando nossas vidas, né? Em várias posições, em várias condições, mas estamos sempre retornando entre aqueles que nós já vivenciamos experiências. Isso está no Livro dos Espíritos, está também no Evangelho, onde nós encontramos que nós encarnamos sempre entre aqueles com quem já convivemos. Porém, pode acontecer de o espírito necessitar de uma outra experiência, de necessitar de um outro momento, e a reencarnação não se dá exatamente como nós imaginamos, né? Com a mesma pessoa, naquele momento, tal, sem que nós os percamos, né? Nós não perdemos ninguém, porque o afeto, o amor verdadeiro, permanece para sempre. O espírito está vinculado para sempre àqueles a quem ele vai criando laços de amor, e vai renovando essa presença de um e de outro enquanto nós reencarnamos, né? Mas é muito interessante a gente imaginar, né, que a gente não vai perder jamais aqueles a quem amamos, se não for logo imediatamente estarmos juntos, e nem sempre na condição de cônjuges, podemos vir como filhos, como irmãos, né? Tem várias posições que o espírito pode ocupar nessa relação humana tão bela, tão linda, que é quando nós vamos nos conquistando pelo amor. Tia Solange, Lúcio perguntou: como afastar espíritos maldosos de perto da gente? Lúcio, é muito interessante, porque nós vemos aí a possibilidade de nos mostrarmos como somos. Por quê? Porque se eu sou maldosa, eu vou atrair semelhantes. Agora, se eu sinto a influência desses espíritos que querem me levar a ter determinados juízos a respeito das pessoas, das coisas, fazendo julgamentos precipitados, eu tenho que estar vigilante para evitar que essas ideias tomem corpo na minha mente. Eu devo evitar o mais que eu possa.
E como eu posso fazer isso? Descartando da minha mente essa maneira de ver ou de julgar o outro. Por que não passamos sempre a ter um julgamento que seja positivo? Descartemos os julgamentos negativos, passemos sempre a evidenciar coisas boas, passa a fazer parte dos nossos pensamentos, palavras e ideias, coisas positivas. Esses espíritos que estão ao nosso redor, ou eles vão aprender conosco e vão se beneficiar, ou se não acham campo para nutrir as suas ideias, eles vão embora. Realmente não tem como. Essa criatura não aceita o que eu digo, mas com isso não quer dizer que eles nos abandonem definitivamente. Estão sempre voltando, indo, até que veem que não encontram campo para insuflar essas ideias que não são boas, mas que podem ser um mecanismo de ajuda nossa a esses irmãos que estão no mundo espiritual, ainda nessa condição, a se educarem, a mudarem de atitude, a verem que aquilo não é positivo, que não traz uma resposta boa, enfim, que não é uma forma de viver que deve ser alimentada, nem pelo desencarnado, nem principalmente pelo encarnado, que já conhece a questão do mundo espiritual, das suas influências que nós sofremos, como também influenciamos aqueles que estão no mundo espiritual. Davi, tenho a sensação, é Fábio que pergunta, tenho a sensação, toda vez que busco palestras e quero ficar em paz, sempre acontece alguma coisa para me desestabilizar. Isso é normal? Fábio, né? Fábio, muito interessante a sua pergunta, né? Primeiro, existe de nossa própria parte, né, um movimento íntimo de permanecer como nós estamos, né? Nós temos uma resistência natural em deixar a pessoa que nós somos para tornar uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que nós precisamos ser. Então, o primeiro obstáculo, ele vem de nós mesmos, desse nosso condicionamento, dessa coisa que a gente trouxe conosco, né, na nossa bagagem moral, de resistir à mudança. Há pessoas, por exemplo, que dizem assim, se eu bem entendi a pergunta, né, desculpem, há pessoas que dizem assim também, eu vou na palestra e me dá um sono danado, será que é um obsessor que está, né, tentando me tirar a concentração? Olha, pode até ser que algum irmãozinho espiritual sintonizado conosco, né, possa nos chamar a atenção lá para fora, não querer que a gente fique escutando a palestra. Mas, em primeiro plano, o Kardec sempre diz que o primeiro sentimento, o primeiro pensamento que nos aparece é nosso, né? Então, significa que há uma resistência nossa. Disse a nossa irmã em uma resposta agora há pouco, né? A gente precisa perseverar, lutar contra esse estado de espírito e permanecer fazendo o que nós precisamos fazer. Então, se nós nos determinamos um propósito, vamos lutar por esse propósito, sem mesmo que a vontade não queira, mesmo que a gente não sinta ânimo, mas eu vou fazer porque isso é importante para a minha vida. E aí nós vamos criar, então, um bom condicionamento, né? Uma vez o espírito de Dolores, eu perguntei a ela, né, benfeitora, como é que nós identificamos, por exemplo, que nós estamos fazendo algo já por amor e não mais por compromisso, só por disciplina? Ela disse assim, quando você não conseguir mais viver sem aquela tarefa, sem aquela atividade, quando você tem o coração impelido a ela, te convidar sempre a estar presente onde você precisa estar. Assim nós compreendemos. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estivemos aqui no presencial, a todos que nos acompanharam pela TV Mansão do Caminho, agradecer à equipe da TV Mansão do Caminho, à intérprete Izzy, a nossa tia Solange, e agradecer ao Davi, gratidão, querido amigo, por ter estado conosco, e, por favor, as suas considerações finais.
Gostaria, primeiramente, de agradecer ao carinho de todos, né, de nos terem convidado para esse momento, com a nossa singeleza aí das nossas considerações, e realmente fazer minhas as palavras que você comentou, que é da solidariedade, da fraternidade e da caridade, como sendo realmente devemos ter a nossa maior atenção para com essa proposta de Kardec, para que nós possamos nos tornar melhores. A nossa gratidão, nosso carinho, o nosso amor a todos. Nós agora passamos para outra etapa da nossa reunião, convidando os médiuns responsáveis pela aplicação do passe na nossa casa, para que se disponham no salão doutrinário. Senhor Jesus, neste momento as palavras são de gratidão por todo o amparo que estes minutos em comunhão nesta casa de amor nos proporcionaram, trazendo alento, paralisando momentos que se repetem de angústia e de dor, para que juntos estivéssemos imbuídos do bom propósito, do alcance das melhores energias. Nesse instante, Mestre, te rogamos que através dos companheiros que caridosamente se predispõem a esta tarefa do passe, possa vir ao encontro de cada um de nós a dúlcida energia que refaz, que anima, que reestrutura, que traz a oportunidade de nutrirmos nos nossos corações novamente a esperança, a paz e o bem-estar, e envolvendo-nos nessa energia de amor, é que te agradecemos pela doutrina dos Espíritos, pelo teu Evangelho de luz, pelas oportunidades que temos nesta existência de vivenciarmos esforços na paciência, no perdão, na compreensão, no entendimento, buscando a saúde integral como proposta de soerguimento e de libertação. Estende o teu amor por todo este planeta, alcançando os seus habitantes encarnados e desencarnados, que atravessam momentos de dor e de sofrimento, de desconhecimento da condição de desencarnados, de perturbações originárias do momento do desenlace. Enfim, Mestre, onde quer que esteja ou que exista um coração dorido, que o teu amor possa alcançar e ser a oportunidade de luz libertadora, da esperança e da renovação, para que estes novos dias de regeneração, eles possam aos poucos serem sentidos por cada um de nós, a partir daquilo que decidimos viver, de aceitarmos a instauração do teu reino nos nossos corações. Fica conosco, Mestre, abençoando-nos e trazendo sempre a oportunidade do crescimento e da vivência do teu Evangelho. Gratidão imensa, assim seja. Está encerrada a nossa atividade da noite.